Esse coronel tem um lindo testemunho sobre dízimo e oferta. Assista até o final, que vai ser uma bênção. Coronel, fala a respeito desse ambiente. Bom, esse aí é um antigo depósito de grãos numa região chamada, aos arredores de uma cidade chamada Banja Luka, ao norte da Bósnia, em que um pastor do exército norte-americano me convidou para ir até lá, porque eu fiquei muito curioso quando ele disse que tinham cristãos que se reuniam num lugar no meio da guerra. E eu, curioso com tudo isso, porque eu comecei a questionar a Deus diante de todas essas dificuldades, de todas essas adversidades. Eu comecei a questionar a Deus a respeito dos dízimos e ofertas, porque eu comecei a perder a esperança e comecei a questionar a Deus: Jesus, aonde está a tua obra? E nesse lugar eu fui com esse pastor norte-americano para assistir um culto cristão nesse local. Parece que houve um desses momentos, um desses cultos, que eles começaram a cantar e o pastor disse que era hora de se trazer os dízimos e ofertas. E você pensou, mas nós estamos no meio de uma guerra, o povo não tem o que comer. O que aconteceu? Esse foi um aspecto religioso que me tocou muito, porque eu esperava que o pastor pregasse qualquer versículo da Bíblia, mas não a respeito de dízimo e ofertas. Quando ele começou a falar sobre dízimo e ofertas, eu perguntei para mim mesmo e para o Senhor: Senhor, como pode um pastor falar sobre dízimo e ofertas quando esse povo não tem nada para dar? E quando terminou esse momento, ali tinha alguns bancos de madeira, um altar improvisado, e as pessoas começaram a vir dos seus bancos até a frente do púlpito, e nessa tábua eles começaram a colocar. As senhoras vinham trazendo, eu não vi nenhuma moeda a ser colocada naquele lugar, e me marcou uma senhora especialmente que trouxe 2 maçãs. Ela colocou uma maçã do lado esquerdo e uma maçã do lado direito. Até depois eu perguntei para ela por que ela trouxe 2 maçãs. E ela disse: eu colhi 10 maçãs. Uma eu trouxe para o Senhor, e a outra eu trouxe como oferta para ser distribuída àqueles que não têm. O senhor me contou que durante esse momento apareceu um garoto por ali, sem camisa. Verdade. A princípio não quiseram nem que ele entrasse no ambiente. Tinham 2 varões, eu até costumo dizer, que eu não sei se eram anciãos ou diáconos, eles estavam à porta desse galpão semi-destruído. E esse menino, mais ou menos uns 15 anos de idade, ele apareceu lá na porta, só com uma bermuda, descalço, sem camisa, meio sujo, e não queriam deixar ele entrar. E o pastor pediu: não, deixe que ele entre. E ele estava com um cesto de vime também, que eu acredito que ele tenha pego esse cesto, um cesto grande, de mais ou menos uns 80 centímetros de diâmetro. Ele deve ter pego esse cesto num lixão. E ele veio lá da porta da igreja, veio até a frente, onde as pessoas já tinham colocado seus dízimos e ofertas. E ele disse depois, o tradutor traduzindo para mim o que ele estava dizendo na língua dele, ele disse: ele entrou na cesta e disse: eu não tenho nada, mas eu me entrego ao Senhor. E ele entrou dentro do cesto. E ele entrou no cesto e se entregou. A partir desse momento eu disse: Senhor, a tua resposta para mim está aí. Eu tenho. E eu fui questionar a Deus sobre dízimo e oferta. Não questione, porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Coronel, muito obrigado. Uma salva de palmas, que Deus o abençoe ricamente.
E sabe o que aconteceu? Nessa região onde os cristãos cultuavam a Deus. Anos depois, você quer ver uma foto atual desse local? Eu queria mostrar para você. O que tem lá hoje? Uma igreja adventista. A igreja adventista de Banja Luka.